Talvez você não seja maduro, talvez só tenha ficado muito bom em não se impor. Você engole resposta, evita confronto, diz, não vale a pena. Finge que não ligou, se adapta rápido para o clima não pesar. O problema não é evitar briga, é transformar seu recuo em virtude toda vez que o seu limite exigiria presença. Alguém faz algo que te atravessa, interrompe, desrespeita, te coloca em segundo plano, ou simplesmente passa de um ponto que te incomodou. Você sente, mas quase no mesmo instante vem a frase interna: deixa isso pra lá. Não preciso provar nada. Sou mais maduro que isso. Não vou descer o nível. E é aqui que a confusão começa. Você acha que está escolhendo elevação, mas muitas vezes está só encontrando uma forma bonita de não sustentar o desconforto de se impor. Quando você usa a ideia de maturidade para evitar o peso de marcar posição, transforma autopreservação em culpa e recuo em identidade. Esse é o ponto mais difícil de perceber, porque o comportamento parece sofisticado. Você não explode, não faz cena, não cria caos. Só que a ausência de explosão não significa presença de força. Às vezes, significa apenas paralisia bem vestida, e o corpo costuma saber disso antes da narrativa moral admitir. Você sai da situação em silêncio, mas o peito continua aceso, a resposta continua voltando, a cena continua rodando por dentro como algo que não terminou de verdade. Esse é o custo invisível. Você vai se convencendo de que está acima do conflito, quando na prática está abaixo da própria coragem de sustentar desconforto. E quanto mais repete isso, mais o seu sistema aprende a chamar fuga de evolução. Numa conversa, alguém fala com você de um jeito atravessado, você percebe na hora. Mas em vez de marcar o ponto, sorri curto, muda de assunto, responde neutro demais, age como se tivesse escolhido serenidade, quando no fundo só não quis pagar o preço imediato de se posicionar. Esse é um detalhe decisivo. Nem toda calma é paz. Às vezes é só contenção. Você não está necessariamente acima da situação, só está tentando escapar do risco de piorá-la, de parecer sensível demais, exagerado demais, difícil demais. E quando isso acontece, a sua chamada maturidade começa a funcionar como proteção da cena, não da sua integridade. O problema não é escolher não entrar em toda disputa. O problema é não conseguir sustentar a possibilidade de desagradar quando algo em você pede presença. Porque nesse ponto, a sua calma já não é liberdade, é dependência de um clima sem atrito. E isso cobra um preço silencioso. Você preserva a superfície da conversa, mas enfraquece a confiança que poderia ter na própria firmeza. Observe quantas vezes a sua calma aparece exatamente onde também existe medo de piorar a situação. Alguém decide algo por você, escolhe o ritmo, define o plano, ocupa mais espaço do que deveria, conduz a situação como se a sua vontade fosse detalhe, e você responde, para mim tudo bem. Mesmo quando não estava, mesmo quando tinha preferência, tinha incômodo, tinha uma medida sua que foi deixada de lado. Por fora, isso parece flexibilidade, parece o gesto de quem não quer complicar, de quem sabe ceder, de quem aprendeu a conviver sem transformar tudo em disputa, mas muitas vezes é outra coisa. É o reflexo de quem aprendeu que se impor pode custar carinho, aceitação ou pertencimento. Então você chama de leveza aquilo que, no fundo, é medo de oferecer resistência. E esse medo vai criando um efeito lento. O outro nem sempre precisa te apagar sozinho. Muitas vezes, você mesmo acelera esse apagamento para não ter que bancar o atrito de existir com contorno. É assim que a própria opinião começa a perder peso dentro de você. Não porque ela desapareceu, mas porque foi recuando tantas vezes que já entra mais fraca na cena. Repare onde a sua suposta facilidade vem menos de paz real e mais do hábito de não tensionar o ambiente com a sua presença inteira. Depois de um tempo, isso deixa de ser só um comportamento. Vira personagem. Você passa a se ver como a pessoa madura, a pessoa que entende, a pessoa que não complica, a pessoa que sempre sabe relevar. E quando essa imagem cola, acontece uma coisa perigosa. Qualquer gesto de firmeza começa a parecer uma quebra do personagem. Como se dizer não, como se marcar posição, como se sustentar um limite fosse uma traição à versão equilibrada que você construiu de si. É aqui que o problema se aprofunda.
A maturidade deixa de ser uma qualidade viva e vira uma identidade moral que te vigia por dentro. Você já não se censura só por medo da reação dos outros. Se censura para continuar combinando com a imagem que criou de si mesmo. Então a pergunta deixa de ser: o que essa situação pede de mim? E passa a ser: isso combina com a pessoa madura que eu acredito ser? Quando isso acontece, a sua integridade fica em segundo plano. O que importa é manter a autoimagem limpa, serena, controlada, socialmente admirável. Mas existe um preço alto nisso. Você pode até continuar parecendo equilibrado para os outros, e ainda assim estar ficando cada vez mais distante da sua própria força. Observe em que situação você se censura não porque está lúcido, mas porque quer continuar se vendo como alguém que não faz esse tipo de coisa. Nem todo silêncio é sabedoria. Às vezes, é só medo de se impor com uma linguagem socialmente elegante. E quando esse medo ganha prestígio moral dentro de você, fica muito fácil continuar se abandonando e chamar isso de evolução. Você sai de uma situação sem conflito. Ninguém gritou, nada explodiu. Por fora, tudo ficou civilizado. Mas o corpo não compra essa narrativa tão fácil. O peito fica apertado, a mandíbula endurece, a cabeça volta para a cena. A resposta que não saiu continua tentando nascer depois, sozinho, no silêncio. Isso revela uma coisa importante. A situação pode ter permanecido limpa por fora. E ainda assim, algo em você entendeu que houve recuo. O que desgasta não é só o evento. É o esforço de traduzir medo em nobreza, de chamar contenção de sabedoria, de vestir a fuga com uma roupa moralmente bonita. E esse custo aparece em lugares discretos, no cansaço social depois, na irritação que sobra, na sensação de ter agido certo, mas não estar em paz, na dificuldade de voltar inteiro para si depois de uma cena em que você se editou demais, porque o corpo registra o que a narrativa tenta enfeitar. Você pode dizer para si mesmo que foi maduro, mas se ficou tensão, ruminação e contração, talvez o que houve não tenha sido maturidade. Talvez tenha sido só medo bem comportado. Observe se depois de agir com maturidade, sobra em você paz real ou apenas tensão organizada. Com o tempo, alguém te pergunta o que você quer, o que pensa, o que aceita, o que de fato serve para você. E você hesita, suaviza, reduz, responde sem peso. Como se a sua posição precisasse sempre sair em volume baixo para continuar parecendo aceitável. Esse é um efeito profundo desse padrão. A repetição do recuo altera a forma como você se vê. Você para de se perceber como alguém capaz de sustentar posição e começa a operar como alguém que inevitavelmente vai ceder um pouco para manter estabilidade. Não é só uma questão social. É uma mudança na sua autoimagem. Você já entra nas situações esperando menos de si, confiando menos na própria firmeza, tratando a própria força como algo que talvez nem esteja mais disponível. E esse é o risco real. Toda vez que você se abandona e chama isso de maturidade, enfraquece a confiança que poderia ter na própria presença. Aos poucos, o problema já não é só o que o outro faz. É o treino acumulado de se neutralizar antes mesmo que a vida te peça isso. E quando esse treino se repete muitas vezes, sua vontade começa a chegar até você amortecida. Sua opinião chega editada, seu limite chega tarde. Repare onde a sua dificuldade de se posicionar já não vem do contexto atual, mas do hábito antigo de se conter antes mesmo de se consultar. Numa situação simples, alguém passa do ponto. Dessa vez você não explode, não humilha, não dramatiza, só diz com clareza: isso não concordo, não funciona para mim. E para por aí, sem teatro, sem culpa, sem precisar se transformar em outra pessoa para conseguir existir com firmeza. Esse gesto reorganiza a cena inteira, porque pela primeira vez, a sua presença não depende de parecer sempre serena. Depende de continuar íntegra. E isso muda a forma como você se sente por dentro. Você percebe que se impor não destrói necessariamente a relação, não te torna menor, não te torna menos adulto. Às vezes, é exatamente o contrário. É o momento em que a maturidade deixa de ser contenção automática e vira coerência.
Sócrates ajuda a iluminar esse ponto de um jeito importante. Lucidez não é fugir do desconforto. É suportar a verdade da situação sem mentir para si mesmo sobre o que ela exige. E, em muitos casos, o que a situação exige não é silêncio bonito, é presença simples. Hoje, observe um momento em que você pode marcar um limite curto, proporcional e limpo, sem transformar isso nem em confronto grande, nem em recuo elegante. Porque, no fim, o que destrói você não é o conflito ocasional. É passar a vida inteira acreditando que presença firme é falha de caráter. Você não amadureceu quando parou de reagir a tudo. Amadurece de verdade quando consegue distinguir paz real de medo educado. Sem essa distinção, a sua serenidade pode ser só obediência ao desconforto. Muita gente não está em paz. Só está tão acostumada a se conter que começou a chamar amputação de equilíbrio. Por isso, você não precisa se tornar alguém explosivo, rígido ou incapaz de conviver, mas precisa começar a perceber onde a sua ideia de maturidade está servindo para impedir que a sua presença apareça inteira. Porque maturidade de verdade não é nunca criar atrito, é conseguir permanecer lúcido sem transformar a própria força em algo moralmente proibido. Nas próximas 24 horas, escolha um momento pequeno em que você normalmente se calaria para parecer mais maduro e marque sua posição com uma frase simples, sem dureza e sem excesso de justificativa. Depois observe: você preservou a paz ou só evitou o desconforto de se impor? Se esse vídeo te mostrou algo que você vive com mais frequência do que gostaria, comenta: eu não vou chamar medo de maturidade. E se você percebeu que o problema não está em evitar briga, mas em transformar recuo em virtude, clica no card que está aparecendo agora, porque o próximo passo dessa conversa é entender o que acontece quando você se apaga para ser aceito e vai ficando cada vez menos reconhecível até para si mesmo. E se você quer continuar aprofundando esse tipo de reflexão, se inscreve no canal.